O, o comportamento, a dependência de comportamento também é interessante, por exemplo, no caso dos games pra mim. Por causa dos games eu aprendi a falar inglês. Então e eu por Cara, muitas coisas... gente me fala isso. Eu aprendi inglês por causa dos jogos e tal. Quando eu tava fazendo mestrado, velho, o meu co-orientador, eu fazendo uma pesquisa sobre dependência de jogos eletrônicos, falando, pô, mas jogo me ensinou a falar inglês. Aí você começa a atrelar, tipo, eu joguei, aprendi algo que foi muito útil na minha vida. Que foi, eu acredito que foi por causa disso que eu fiz meus canais no YouTube darem certo e tudo mais. E aí você cria essa conexão também, né? De que, sim, pô, eu joguei e trouxe muitas coisas boas pra minha vida. Exato. E uma coisa que aconteceu nesse aprendizado de inglês, por exemplo, não é que o jogo te ensinou a falar inglês. É que o jogo te deu uma motivação que você precisava pra querer aprender o inglês. Total. Você entendeu? Como é que é importante as motivações ali? Aquela coisa que eu expliquei da entrevista motivacional. Porque os jogos, eles vão te motivar pra muitas coisas, né? Assim, toda a estrutura do jogo, de reforçamentos ali dentro, etc., a coisa dos níveis, um nível depois o outro, é feito para te colocar em estado de fluxo, para você ter essa ativação do sistema de recompensa, ter recompensas, ter que voltar lá para obter recompensas, ou senão você vai ser punido. Então, tem todos os esquemas ali que te mantém jogando repetitivamente. Né? E se você evoluir ali dentro, te motiva a aprender inglês, por exemplo, porra, que massa. Sacou? Você vai aprender inglês talvez até mais rápido. Porque você precisa entender o que está escrito ali para ser bom naquele jogo, basicamente. Né? Só que, beleza, é um benefício que você obteve e que foi bom para você, te ajudou no seu canal do YouTube e tudo mais. Mas um contrabalanço que a gente precisa fazer é se durante essa época houve algum outro malefício. Pô, você tava aprendendo inglês pra caralho, mas na escola se ferrando. Eu não terminei a escola, por exemplo. Aí o cara já logo joga o cúmulo assim, né? E sim, não tô falando que tá errado ou tá certo você terminar a escola ou não. Mas lembra, conflitos não, com certeza. interpessoais, problemas na sua vida. Isso ter parado a escola não necessariamente foi um problema pra você. Mas é exatamente aquilo que você tinha falado. Profissionalmente. Mas é exatamente aquilo que a gente tinha falado. Você, naquela época, por exemplo, fiquei uns 2 anos ali depois que a escola acabou, me sentindo um merda, porque, porra, tava todo mundo entrando na faculdade e eu nem podia porque eu não tinha o diploma, entendeu? Olha só. Então, mesmo que, beleza, hoje em dia eu vejo isso como, foda-se, o diploma, naquela época foi algo muito ruim que eu tive que trabalhar pra resolver, entendeu? Sim, e aí, provavelmente, essa fase de trabalho seu foi uma fase meio difícil, assim. Porque você tava com essa ideia ativada, tipo, pô, mano, não terminei a escola, que merda. Pô, isso pode ter gerado uma ansiedade, um desconforto pra você. Total. E aí teve que trabalhar, pode ter sido uma fase de estresse também, que você teve que se mobilizar bastante ali, às vezes era um trabalho que você não gostava. E aí vem aquilo tudo de novo. Tudo é foda nessas situações, porque tudo remete àquilo. Porra, mano, era só ter estudado. Porra, mano, era só ter feito a parada. Porra, mano, era só não sei o quê. Só que, cara, você se reinventou de qualquer forma, entendeu? O que era... Como nessa mesma época eu comecei a me interessar por psicologia, sim, psiquiatria e tal, eu falei, cara, finalmente encontrei algo que eu gostaria de fazer. Entendi. Aí eu ficava puto, porque, cara, se eu tivesse estudado o ensino médio certinho e tal, eu passaria em medicina fácil, faria psiquiatria, que é a especialidade que eu gostaria, ganharia bem por isso e tal. Então eu ficava remoendo isso, sabe? Era só eu ter estudado, cara. Sim. E aí é foda, porque essa volta ao passado e pensar, era só eu ter estudado, alimenta uma visão não muito boa de você mesmo. Tipo, pô, agora eu tô aqui, e aí, olha só, não era isso que eu queria. Aí vira um loop, né, de coisas ruins. Exato. Aí lembra daquela tríade que eu falei? Visão de si, visão do mundo, das outras pessoas e do futuro? Isso começa a ficar prejudicado. E isso aí, na terapia cognitivo-comportamental, a gente entende como se fosse o que compõe as crenças disfuncionais. Crença, por exemplo, de que, igual no meu caso, de que eu não sou bom o suficiente, que eu não consigo, que eu sou ruim, que eu não tenho nada a agregar, que eu não consigo passar nas coisas, tirar nota boa. E aí eu tinha uma visão de mim não muito agradável, de que eu era essa pessoa, as outras pessoas, elas não eram problemáticas igual a mim, elas tinham algo que eu não tinha, elas eram normais e eu era aberração. E o futuro é tipo, mano, o meu futuro vai ser uma catástrofe, velho, vai dar tudo errado. Entende? Então, quando essa tríade está prejudicada, você começa... A gente entende que você está com uma crença disfuncional ativada. E aí o seu viés interpretativo, como você absorve as situações da sua vida, ficam afetados por isso. Uma pergunta que eu tenho pra você. Essas crenças, eu tenho a impressão que meio que elas não vão embora, né? Elas meio que andam com você o tempo inteiro, só que a diferença é que você aprende a lidar. É isso?
aprende técnicas Sim. pra interpretar do jeito certo, do jeito real ali. Exato. Cara, uma metáfora que eu gosto... Tem 2 metáforas que eu gosto de usar para isso. Mas eu vou trazer uma aqui que eu gosto de usar com os meus pacientes. Imagina que você está escrevendo uma história num livro. À mão ali mesmo. Você está escrevendo essa história e você está escrevendo ela de um determinado jeito. Só que chega num ponto em que você percebe que as coisas que você está escrevendo ali não estão muito bacanas. O que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar e mudar essa história toda? Não. Igual eu falei, a gente acrescenta vírgulas, novas frases. A gente precisa promover novas vivências que vão, de certa forma, entre aspas, forjar evidências de que toda essa tríade, essa visão que você está tendo de si, do mundo e do futuro disfuncionais, vão ser colocadas em xeque. Você entendeu o que eu estou dizendo? Então, a pessoa tem uma sensação de que ela é incapaz, de que ela não consegue, etc. Beleza. Porque ela não fez escola, aí ela volta para o passado. Porque eu não fiz a escola, não terminei, eu era um mau aluno e tá. Beleza, mas o que a gente vai escrever no seu livrinho daqui para frente? O que a gente vai trazer de novas vivências, de novas experiências aqui? E aí, à medida, quanto mais você vai escrevendo coisas novas ali, poxa, me matriculei num curso de inglês e, poxa, tô tendo boas notas. Opa, mais uma evidência, vamos pôr uma vírgula ali. Massa, você tá conseguindo evoluir no inglês. Vamos pegar mais uma outra coisa. Vou fazer um supletivo e terminar o meu ensino fundamental, o ensino médio. Opa, consegui, massa, consegui. Mais uma evidência. Pô, na verdade eu não sou tão incapaz assim. Ela pode ter uma percepção, tipo, eu só consegui isso aqui porque era um supletivo. Eu só consegui porque foi fácil para mim, que eu tô fazendo terapia, porque alguém me ajudou. Ela pode ainda ter uns solavancos ali, mas a gente vai desenvolvendo juntos estratégias de enfrentamentos para esses pensamentos. A gente sabe que a cabeça dela vai dar alguma voltinha para tentar voltar para aquela história que já estava sendo escrita. Mas o que a gente vai fazer é desenvolver respostas para esses pensamentos. E aí, eu não posso dar uma resposta pronta. Tem que ser algo que pega emocionalmente ali a pessoa. Não necessariamente emocionalmente, mas que faz sentido para a pessoa. Então, durante a terapia, a gente descobre que respostas vão ser essas. Né? Então, à medida que você vai escrevendo mais coisas ali no seu livro, você vai trazendo novas evidências. Eu, por exemplo, quando essa professora, lá da minha faculdade, vou voltar para lá de novo, falou para mim, Gabriel, você tem jeito para psicologia clínica? Uma das coisas que eu pensei foi, caramba, tipo, beleza, eu quero ser isso, vai ser maneiro e tal, mas será que eu consigo? Será que eu consigo, pelo menos, estar à altura da expectativa que essa pessoa pôs em mim? Será que eu vou dar conta? Nossa, mano, eu tenho que estudar, mas eu não sei estudar, porque eu nunca estudei. Eu tenho que aprender, será que eu vou conseguir? E aí, nesse momento, meio que houve uma mudança de estratégia compensatória. Antes, qual era a minha estratégia compensatória? Foda-se, eu não vou passar mesmo. Eu não sei, eu vou nem estudar isso aqui. Agora começou, caramba, eu preciso passar. Alguém me mostrou que eu posso ser bom nisso aqui. Eu sei que eu não sou, mas eu preciso pelo menos fingir que eu sou. Então vamos estudar muito. Muito, muito, muito. Vamos estudar, ler tudo, pegar todos os livros que eu puder. Olha que interessante. Enquanto eu estava sentado ali estudando, às vezes eu me sentia bem, tô fazendo o que eu preciso e tudo mais, etc. Só que aí eu tinha uma outra prova de uma outra disciplina que não tinha nada a ver com terapia cognitivo comportamental que eu estava estudando. E eu não estudei para aquilo, que eu estava só estudando bitolado num negócio que me disseram que eu seria bom e que eu tenho que satisfazer a expectativa da pessoa, eu tirava nota ruim. E aí isso sustentava o quê? A visão de que eu não sou capaz. Entende? Então, eu tô abrindo aqui meu psicológico publicamente, mas é uma coisa que eu tenho que conviver mesmo, sabe? E que eu já entendi. Uma coisa que me ajuda muito, cara, carreira acadêmica. Eu acho que o maior tapa que eu dei nessa ideia foi quando, cara, eu tava com um filho pequeno, criancinha, bebê, tipo, sem dormir direito, todo ferrado. Falei, vou fazer mestrado. E eu tinha 15 dias para estudar. E eu estudei. E eu passei em segundo lugar. Veio a primeira nota ali, foram 3 provas diferentes. Né? Prova de inglês, prova específica da área e prova de metodologia científica. Eu fiz a prova de inglês, fechei. Tipo, mas é inglês. Estudo isso desde pequeno, é óbvio que eu fechei, tinha o mínimo. Depois veio a prova específica. Aí foi tipo 95. Aí eu, como assim 95? Por que não foi 100? Entende? Já vem aquela, por que não foi 100? Mas, beleza, 95 acho que eu nunca tirava essas notas, não, tá legal, massa. Aí vem metodologia também, 90 e tantos. Sei que no final das contas deu 93 e pouco lá. E aquilo foi, na hora que eu peguei a nota, eu falei, caraca,
Eu chorei, foi super emotivo pra mim. E uma coisa que aconteceu foi que minha mãe, cara, me deu parabéns por uma nota que eu tinha recebido. E quando que isso tinha acontecido? Nunca. Porque na faculdade eu me sentia na obrigação. Então eu nem mostrava, ela nem sabia que eu tava estudando. Isso, né? Interessante. Tá ligado? Mas só que quando chegou o mestrado, eu falei, pô, mãe, eu consegui. Ela me deu parabéns por uma nota que eu tirei. Isso nunca tinha acontecido. Olha o tapa que eu dei na crença. Verdade. Você entende? Você acha que esse tapa, ele tira um pouco da força da crença, tipo, que tá tão ali intrínseca em você? É uma vírgula a mais que você acrescentou. Uma evidência a mais de que não necessariamente é por ali. Sabe? Porque é importante você se sentir incapaz. Verdade. Se me botarem hoje em dia pra, sei lá, jogar no Barcelona. Não, nem tanto. Botar pra jogar no time da minha cidade, lá, o Tupi. Se botar pra jogar no Tupi, mano, não sou capaz de fazer isso. Sacou? Uhum. E é importante eu saber disso, porque eu não saber disso me faz colocar em situações, tipo, sem noção, muitas vezes. Não sou capaz de pilotar um avião. Entendeu? É importante você ter essas crenças. Mas o problema é a disfuncionalidade dela. É o contexto em que ela está sendo ativada, em que ela está aparecendo. Total. Entendeu? A ansiedade, né? Exato. E a outra metáfora que eu uso com meus pacientes é que essa crença é como se fosse um copo de Coca-Cola. E você quer trocar essa Coca-Cola por água. A ideia de não ser capaz por ser capaz. Só que você não pode pegar a Coca-Cola, jogar fora, tirar de você e depois encher com água ali. Você não pode fazer isso. O que você tem que ir fazendo? Jogando um pouquinho de aguinha aos poucos ali. E aí o que vai acontecer? Aos poucos vai transbordando o copo. Você vai substituindo uma coisa pela outra. Há quem diga que no final de tudo ainda vai ter um quê de Coca-Cola ali. Vai sobrar um pouquinho do açúcar dela, alguma coisa assim. Mas a gente continua colocando mais evidências para que prevaleça a água em relação à Coca. Perfeito. É essa que é a ideia. Antes se falava muito de reestruturação cognitiva. Você reestruturar a crença da pessoa. Hoje em dia a gente fala mais de flexibilizar essa crença, de difusão, de meio que desconectar alguns pensamentos ali que estão muito atrelados, muito fortes com essa crença e começar a ir colocando em xeque, trazendo evidências de que, poxa, não é muito bem por aí. E aí o papel do psicólogo é muito importante, porque o fator emocional é muito forte nessas crenças, né? É uma coisa quase que automática, uma via expressa no seu cérebro, assim, que você, dependendo da idade da pessoa, aí entra outro fator também. Quanto mais tempo passa com você com essa crença, o seu cérebro fica muito bom em ter essa crença, em fazer todas essas conexões, essas sinapses. Então, quanto mais novo você é, mais chances você tem de promover uma flexibilização ali interessante e desenvolver uma funcionalidade depois. Mas um dos papéis do cérebro, do psicólogo, é de ser um segundo cérebro nesse ponto que vai te ajudar. Nesse momento, se você estiver muito ali com essa crença totalmente ativada, com o seu emocional totalmente abalado, ele vai trazer a razão. Tipo, não, calma, peraí. Vamos manter a estratégia? Qual que é o objetivo? O que aconteceu nessa situação? Como é que você está se sentindo? O que isso diz respeito ao que você está pensando ou à sua crença? Às vezes eu falo para o paciente meu, cara, peraí. Você me descreveu essa situação. Tem Coca-Cola aí, velho? Aí a reação dele é essa. Ele, porra, mano, tem. Aí a gente já começa a trabalhar ali para ir vendo essas interpretações. Então, o psicólogo ele tem esse papel de ser um pré-frontal da pessoa ali durante um tempo, até que você consiga ensinar para essa pessoa a meio que perceber essas coisas com certa facilidade. E meio que ir se guiando de acordo com isso. Entende? Eu, por exemplo, a última minha foi quando eu passei no mestrado. Eu estava lá apresentando a banca e tudo mais. E o trabalho foi aprovado e eu tirei a conceituação A lá que me dá direito ao fluxo contínuo para o doutorado. Na mesma hora putz, mano, não vou fazer doutorado não. Como assim vou fazer doutorado? Pô, não, tem alguma coisa errada. Eu fiquei com essa sensação, tem alguma coisa errada. Nossa, mano, será que eu enganei esse pessoal de que eu sei alguma coisa? Só que é interessante, cara. Eu percebendo isso ao mesmo tempo. E assim, tipo, olha minha cabeça, o que ela tá falando? Olha que interessante. Sabe? Você desenvolve essa frieza, assim, essa desconexão, assim, do pensamento. Ele não tá mais sempre tão carregado emotivamente. Você, óbvio, sente um desconforto emocional, mas você percebe, tipo, opa, isso aqui é esse desconforto que eu conheço. Ele tá vindo disso, de alguma coisa, dessa via. Então vamos tentar entender. Saca? É engraçado isso, porque assim que você percebe, já diminui a força também, né? Sim. De certa forma, sim. Eu lembro de um exercício que eu fiz em terapia, que era aquele de anotar os pensamentos, o RPD, exatamente. Registro de pensamentos disfuncionais. A emoção que veio junto, né? E
quando eu anotava o pensamento, a emoção que veio junto, e racionalizava se aquilo fazia algum sentido ou não, na mesma hora, tipo, a gente tem que anotar também o nível, né, daquela emoção, né? Se você sentiu, tipo, raiva 90%, de 0 a 100. Exato. Tal, Raiva, uma escala. Exato. A partir do momento que eu anotava a raiva, 80. E aí, assim que eu terminava de anotar, essa raiva já tava em, tipo, 40, sabe? Era o que eu percebi em mim. Isso de anotar, só de observar aquilo já abaixava um pouco, sabe? Exato. Cara, você tá tirando algo da sua cabeça. Vamos pensar assim, você tá tirando sua cabeça, pondo no papel e colocando aquilo em xeque, sabe? É basicamente isso que a gente ensina aos pacientes. Esse que é o objetivo da terapia cognitivo-comportamental. É a pessoa não precisar mais de terapia porque ela aprendeu a entender o funcionamento dela e como lidar com essas questões, né? Então, quando você faz esse exercício de pegar o pensamento e colocar no papel, você meio que cria essa possibilidade de você criar contrapontos para ele. Provavelmente na sua terapia você desenvolveu um pouco disso ali. Sim. Como é que eu vou responder esse pensamento aqui? Ele faz sentido? Qual é a evidência de que ele está correto? Qual é a evidência de que eu realmente não deveria estar passando no doutorado? Qual é a evidência disso? As evidências mostram o que, na verdade? De que, na verdade, eu passei. A pessoa que avaliou tem muito mais gabarito do que eu para falar que eu não sou capaz de passar nisso. Então, quem sou eu para falar isso? Sabe? Você vai desenvolvendo essas respostas aqui. Né? Então, como é que uma pessoa que doutorado, PhD, pós-doutorado, não percebeu que eu, sei lá, de alguma forma que nem eu sei como, porque eu virei noite, caramba, que eu fiz alguma coisa para enganar esse processo? Como assim, velho? Aí você começa a jogar isso em xeque. E hoje em dia eu não preciso nem anotar mais, eu já na cabeça mesmo. A gente chama isso de processo metacognitivo, que é você meio que ter uma segunda cognição a respeito da sua cognição. Você pensar sobre o que você está pensando. Você desenvolver essa frieza, sabe? Muito interessante. E é atividade pré-frontal ali. Tal. Tanto é que muitos psicólogos falam que a terapia cognitivo-comportamental aqui é frontalizar o paciente para ele conseguir atribuir toda uma parte racional ali, lógica, para as cognições que surgem na cabeça dela que ela não necessariamente está conseguindo atualmente. Então o psicólogo vai auxiliando, muitas vezes sendo essa pessoa, jogando algumas ideias, ajudando a pessoa a ir desenvolvendo essa habilidade e depois com algumas técnicas ela de fato ir consolidando isso. Sacou? Até o ponto em que ela recebe alta. Porque ela já está bem estabilizada nesse ponto.